Alô, escuto, Alberto. Alô, Olá, Alberto. Tiago. Boa Olá, noite. Alberto. Olá. Boa noite. Estamos em condições de começar a Perfeitas, lenga-lenga do costume. perfeitas. Embora, enquanto preparávamos o programa, tenha havido aqui algumas hesitações de índole tecnológica. Mas pode ser que corra tudo bem. Esta lenga-lenga do costume é sempre feita um bocadinho à distância. Estamos a quantos quilómetros? Estás onde hoje? Podes revelar, Alberto? Sim, Porto, Zona de Matosinhos. Porto. Então não estamos assim tão longe hoje para a Eu tinha dito que não 28ª. ia falar no assunto que tínhamos falado em off, mas vou explicar. É para Foi. ficar a escola não exatamente por estar frio, mas porque houve aqui um acidente em que quase me degolei. Com uma Portanto, motosserra, não foi? Não foi uma com uma quase motosserra. motosserra, e então coloquei para Não a é escola por, por não é, questões estéticas, não, para o sangue não, não, não jorrar, não não ser ser como aquele evidente, corredor do Shining que vai para ali fora encher o corredor. Então. sim, não ser evidente que te estás a esvair em Exatamente. sangue. Portanto, Portanto, pode ser, estou literalmente a perder sangue enquanto fazemos o programa. portanto, Esperemos que fiquem reste atentos. meio litro assim no final. Temos um tempinho ainda, se Ainda calhar. Fiquem temos, atentos de temos. qualquer Pronto, vou forma, porque pode desfalecendo ser uma emissão gradualmente. muito, sim, pode ser uma emissão muito especial da Lenga-Lenga do Costume, esta emissão número 28 de 17 de janeiro de 2023, que, como sempre, estreia. Lenga-Lenga do Costume, que, como sempre, estreia às terças-feiras, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central, e hoje não é exceção, e por isso aqui estamos. Alberto, nós temos ocupado boa parte das últimas semanas a falar dos casos sucessivos no governo do PS e não vai ser ainda hoje que tínhamos imensas outras temáticas para abordar, mas o PS não nos permite fazê-lo porque houve mais uma de que queríamos falar, mais uma dessas problemáticas, mais uma questão, no mínimo dúbia, envolvendo agora a Secretária de Estado da Proteção Civil, que, Alberto, eu sei que tu estás bastante a par da vida íntima, por interposta comunicação social, da vida Sim, felizmente. íntima, exatamente. Convém esclarecer essa parte da vida familiar e até íntima da Secretária de Estado da Proteção Civil. E o que é que se passou? Queres relembrar ou explicar aos nossos espectadores que não tenham conhecimento do caso, ou relembrar Ora bem, àqueles que porventura tenham ouvido falar nisto? O que é que há se uma passou? senhora que é Secretária de Estado da Proteção Civil. Essa senhora tem um namorado, faz muito bem. Tudo bem? Até aí E tudo bem? até aí tudo bem. Esse namorado arranjou um emprego, excelente. Tudo bem também? Ótimas notícias. O emprego é como coordenador da Proteção Civil do Barreiro. Também são notícias Até boas, aí também pronto, tudo bem. especialmente para os Tudo barreirenses. bem, certo. Agora, o Barreiro é uma Câmara PS e a Câmara tutela, ou está pelo menos ligada de alguma maneira, não me peçam o organigrama, mas acho que a Câmara tutela a Proteção Civil, estas proteções civis concelhias que eu francamente nem sabia que existiam. E o Presidente da Câmara do Barreiro é, adivinhem de que partido? Do PS. E adivinhem quem foi o mandatário Certo. desse senhor que é Presidente da Câmara do Barreiro, na Certo. candidatura dele é essa mesma Câmara, é essa presidência. A Tu senhora não me Secretária de digas, espera Estado... lá, não me digas. Já estraguei. A Não senhora me Secretária de digas. Estado da Proteção Civil. A É própria extraordinário. E ela nomeou o namorado para ser coordenador da Proteção Civil da Câmara não do nomeou, Presidente. ela foi mandatária do Presidente O Presidente do Barreiro, do Presidente da Câmara, certo, e o Presidente da Câmara agora, por visto, arranjou um emprego ao namorado dela. Portanto, a senhora Secretária de Estado foi, digamos, portanto, a mandatária da campanha do Presidente da Câmara do Barreiro, não é? Portanto, Isso foi uma das grandes responsáveis, acho uma estratega até, Uma estratégia. não é? Que leva à nomeação desse senhor para a Câmara Municipal do Barreiro. Esse senhor, por sua vez, Empregou o namorado depois de da se senhora tornar Secretária de Estado. Presidente da Câmara do Barreiro, acaba... Ok. Agora, falta a punchline. E parece problemático isso, Não, mas é? falta a Parece punchline, bocadinho Tiago, desculpa. É Vamos a que a isto. senhora, confrontada com esses factos, a senhora diz que não Então, sabia, não sabe, avança. não faz ideia do emprego do namorado. Certo. Alberto, as pessoas, repara, já passamos tempo suficiente fora de casa nos nossos empregos durante o dia. Quando chegamos a casa, queremos pôr de parte um bocadinho essas questões profissionais, queremos não tratar falar de dessas coisas. assuntos Sim, pessoais e familiares, não vamos falar claro. de trabalho, porque acaba por ser aborrecido. Também é possível que o namorado, isso isso nós não sabemos, mas desculpa, Tiago, é possível que o namorado não saiba que ela é Secretária de Estado. Também, acho que ninguém confrontou o namorado com esta questão. Pode ser que ele não saiba. Pois, pode ser. Há muitas boas explicações. Pode ser uma questão ali, uma relação de amor puro mesmo, que as pessoas não tenham
Não interessa o meio socioeconómico de cada um, não interessa as origens da classe profissional. Eu também, Isto enfim, pode não interessar. eu estou a especular um bocadinho, mas pronto, só podemos especular porque faltam-nos alguns dados. Mas imagina, por exemplo, que a relação é poliamorosa e que de facto o senhor é namorado da senhora, mas há outras 17 pessoas que também são ao mesmo tempo namorados e namoradas, eventualmente, de ambos. Nesse caso, já é bastante. Atenção, eu se estivesse nesta posição, a minha estratégia de defesa era esta. Não, atenção, esta senhora é minha namorada, como estas 17 outras pessoas. Uma das. É uma das, e portanto, é natural que eu não consigo manter em dia informações sobre questões profissionais desta gente toda, não é? Porque isto é um pequeno batalhão. Até podemos tentar arriscar um processo aqui e envolver neste grupo poliamoroso o Presidente da Câmara do Barreiro ou outras pessoas. Bom, por que não? Por que não? Por que não? Não vamos condenar ninguém. Sim, até porque ali na margem sul, quer se queira, quer não, aquilo é mais quentinho ali na margem sul, é mais acolhedor. Presta-se que tem a praia ali perto, presta-se a um tipo de convívio um pouco mais próximo e, portanto, no fundo, pode tudo isto ter uma justificação até bastante. Só estive no Barreiro às 5 da manhã, uma ocasião, vindo de Vendas Novas para apanhar um comboio. Apanhar o comboio, não é? Eu vinha de comboio de Vendas Novas e no Barreiro vai-se para Cacilhas, não é? Apanha-se o Cacilheiro. Era fazer-se a Lisboa. Era isso. Lisboa, não, cheguei ao Barreiro às 6 da manhã, assim, uma coisa qualquer, uma coisa muito melancólica e muito, muito deprimente, sem culpa nenhuma para o Barreiro, a culpa era das minhas circunstâncias. Não, e passei por lá e ninguém me ofereceu emprego, coordenar proteção civil nenhuma. Foi azar, também foi preciso azar. Também ia vestido militar e aquelas coisas, não é? Ia vestido militar, foi no meu tempo de tropa. Pois nós somos pessoas um bocadinho antigas, sabes, Alberto? Somos pessoas do havia tempo tropa, em que o comboio coisas, não... Por um lado em que se ia à tropa, isso eu já não sou, confesso, mas ainda assim também sou do tempo em que ainda não passava o comboio na ponte 25 de Abril. E portanto havia que fazer essa volta. Exatamente, eu vinha de Cacilheiro. Acho que tinha a ver com isso, com o facto de não haver comboio na ponte e ter necessariamente que se fazer essa volta. Isso. Alberto, este caso ainda assim, este caso da senhora secretária de Estado da Proteção Civil fecha um ciclo de casos que não mais se repetirão. Porque foi introduzido agora. É verdade. Eu depois não sei se tinhas a ideia de falar sobre isto ou não. O questionário. Eu sei que falaste já noutros fóruns deste assunto, mas se calhar podemos brevemente passar por ele. Foi introduzido agora. Isto é o quê? É um mecanismo? É um instrumento de fiscalização? É Começou um mero por ser um circuito e agora chama-se mecanismo. Circuito? Mas tipo aqueles de Fórmula 1. O Costa... Ou de ginástica ao ar livre, daqueles com umas estações onde se para aquelas coisinhas, aquelas gincanas assim a pé, não é? Não, Costa tinha falado que iam criar um circuito de escrutínio, de maior fiscalização. E depois passou a chamar-se mecanismo. Eles têm lá um focus group a pensar os nomes. Com nomes péssimos, porque circuito remete precisamente para o que não se quer que exista, não é? Este circuito de gente entre o público e o privado. E mecanismo é ainda pior. Porque não há uma série, creio que da Netflix, que se chama O Mecanismo e que é sobre o caso que são tantos casos de corrupção o mecanismo não é estranho que estão dentro do processo Lava Jato. Brasileiro, sim. Parece. Sim, o mecanismo, acho que é assim que se chama. Sim, eu até acho que conheci o autor disso de alguma maneira, tive um contacto qualquer com o argumentista disso, já não me lembro em que circunstâncias. Sim, o mecanismo, não é estranho isso, sim. Um drama político, 2 temporadas de 2018, que já agora aconselhamos aos nossos espectadores, porque é interessante, eu gostei. Portanto, os nomes, portanto, são mal escolhidos, mas e o questionário em si? Porque isto é um longuíssimo questionário. Eu só confesso que só há pouco é que tomei Já respondeste, Tiago, já respondeste. É muito trabalhoso. É muito chato e trabalhoso. É chato, mas chato. É que parecem todas iguais as questões. E depois são maus, e depois há metade delas tem a vírgula no local errado. Tem uma vírgula sempre que não devia existir logo no início. Pois, e há muitos oas em todas muito mal escrito. É chato. Era despachar já do governo quem redigiu isso. Isso era a primeira coisa. Isso era o primeiro favor que nos faziam. Mas depois isto, acho que lança outra questão que é a seguinte.
alguém que tenha pachorra para efetivamente responder a este questionário, tem que estar mesmo muito interessado em ir para o Muito governo. interessado, um E empenho quem muito está grande. tão interessado assim em ir para o governo só pode ser para armar uma moscambilha qualquer. Sim. Por isso, nesse sentido, eu acho que o questionário é bom para fazer essa Acaba por estar triagem. bem engendrado, não é? Acaba por estar, e se calhar é tão chato propositadamente para perceber, espera lá, deixa cá ver quem é que se dá ao trabalho de efetivamente tentar responder a isto. Eu não sei se não era mais fácil uma coisa do género, e o efeito prático deve ser mais ou menos o mesmo. Imagina, a primeira pergunta, há alguma coisa que o impeça de ser membro do governo? Sim ou não? Segunda pergunta, tem a certeza? Terceira pergunta, veja lá bem isso. Quarta pergunta, agora pense lá um bocadinho, vamos pensar mais um bocadinho. E a última ser tipo, jura que não é? Então vamos avançar. Até porque depois tudo Porque depende de um tal compromisso de honra. Ou parece que sim, seja, não é? a ministra Vieira da Silva explicou isso, aliás, que ela veio apresentar o questionário, o mecanismo, como se fosse uma coisa Um importantíssima. mecanismo, pois. E veio dizer que tudo depende do compromisso de honra, portanto as pessoas dizem que sim. É evidente, quem vai fazer... Isto é como quando a gente vai aos Estados Unidos ou qualquer coisa do género, que perguntam se vamos levar Aqueles bombas questionários connosco. parvos, não é? Sim, vamos levar uma bomba connosco. Pois é, Quem pois é. levar de facto uma bomba, quem não levar diz que não. Quem levar também diz que não, em princípio. Diz que não, em princípio. Não vai escrever, vou levar, sim, Quem não atenção. levar uma bomba, e já agora podemos fazer um bocadinho de serviço público, que é o seguinte: quem não levar uma bomba para os Estados Unidos não responda por brincadeira que leva uma bomba, É melhor porque não. é melhor não, em Aconselho. particular quando se vai para os Estados Unidos, porque a chegada O pode não ser das acolhimento mais pode não ser agradáveis. dos melhores. Pode não ser. Portanto, não a sério. Eu sei que dá vontade de brincar com esse questionário, em que diz também, se não estou em erro, qualquer coisa do género. Alguma vez participou num genocídio? Esse Costuma tipo de coisa. participar tem o hábito de participar em 2 ou genocídios. 3 vezes. Digam que não. Se nunca, se nunca participaram, sejam sinceros. Não brinquem que pode ser desagradável. Isso, e agora outro Bom, conselho: se mas participaram, portanto, mintam. Tiago, é só para acrescentar, para esclarecer as pessoas. Se participaram, mintam. Se algum dos nossos sim, espectadores é um se genocida, bem que eu acho que ou um colaborador, um cúmplice de genocídios, que sim, minta nesses casos, é melhor. os nossos espectadores que genocidas, talvez. Se bem que eu acho que o genocida, não sei se é percebido, mas um genocida, em princípio, é um tipo, deve ser fortemente orgulhoso do ser, não sei, deve ter, não é? Para ser genocida, deve ter que se ter o tipo de cabeça, como a pessoa não vai depois mentir sobre, não é? Por Deve isso ser é uma que, por pessoa isso, dão desses consciente e questionários, orgulhosa. Tiago, porque a pessoa sente-se inclinada a não mentir, porque tem orgulho no que fez, não é? Eles puxam um bocado ao brio da pessoa. Sim, Costuma participar em genocídios? é o brio, exatamente. Claro que sim, evidentemente que Claro que sim, sim. então deu-me um trabalhão desgraçado a organizar Pois, aquilo tudo e eles, os normalmente, questionários que parecem ninguém, patetas acabam por ser bem feitos, como o do governo, que parece também ainda mais pateta, mas acaba por ser bem feito, porque é como tu disseste, exige um empenho muito grande para entrar no governo, para uma pessoa se sujeitar àquele questionário sim, interminável e àquele vexame em geral, que aquilo, ao fim e ao cabo, é uma espécie de vexame e uma inutilidade, porque aquilo não vai servir para absolutamente nada, porque a senhora ministra ainda acrescentou, estou-me a lembrar agora, que mesmo algumas respostas que não sejam as corretas, não é? certo. Não garantem uma eliminação da pessoa em causa. Portanto, À a segunda pessoa... época, para quem responder mal, ainda há depois segunda época Não e sei se há depois um pós-questionário ou uma depois entrevista depois mais alongada, não sei. a Um oral, caso, se calhar uma depois uma oral, oral, exato, pois, sim, é isso. sim. Não sei o que há, mas sei que a pessoa está ligada a alguma empresa com interesses familiares na área que vai tutelar enquanto governante e tal. E se ele disser que sim, estou e tenciono beneficiar essa empresa, pelos Forte e vistos, isso não, feio, não dá, claro, forte e feio, isso não sim, dá a eliminação necessária. Não, e imediata, como as respostas pois, não vão ser públicas, nós também não vamos saber de nada do que não vai vamos acontecer. saber. Portanto, Portanto, a ideia que me dá é que tudo isto parece ligeiramente inútil. É, inútil. é o que estás a insinuar? Completamente inútil. É uma Pois. forma de chutar para canto estas histórias todas. Tentar fingir que... Havia um código de conduta também que este governo se autoimpôs e que deu um resultadão, Hum. não é? E agora é o questionar, agora é o mecanismo. É um E, mecanismo. e Eu os gostava casos vão muito. continuar a acontecer, Agora estou independentemente disso, não curioso. é? Agora eu não sei quando é que isto vai ser implementado, se entra em vigor de imediato ou não, ou se Não sei também. também não sei, mas vamos estar atentos para ver se nos próximos dias há mais casos e perceber se esses casos foram casos que passaram pelo crivo apertado deste. Tiago, só mais uma coisa ainda. E depois há os Sim. governantes sem funções. Esses não É passam por verdade, ainda há essa mecanismo nenhum. questão.
Não. E alguns destes casos, como o desta senhora secretária de Estado, que não tem nada Certo. a ver com o emprego de namorado, evidentemente, Claro. alguns destes casos não têm, não, passam-se depois da pessoa estar no governo, ou seja, não Isto se não tem prendem com um efeitos escrutínio prévio, não é? retroativos, não é? Não tem Não, efeitos não, pelos retroativos. vistos não tem. Pois. Bom, então vamos É estar isto. atentos ao que se vai passar daqui para a frente com este mecanismo criado pelo PS para fazer esta triagem tão rigorosa de novos e futuros membros do governo. Alberto, em termos de primeiro tema, se calhar ficamos Sim, por aqui. Vamos sim. só lembrar aos nossos espectadores e ouvintes que, como sempre, o Azeite Talismã apoia a lenga-lenga do costume, apoio que nós muito agradecemos. E fazemos então um brevíssimo, um separadorzinho para voltarmos com o segundo tema. Vamos a isto. E estamos de volta para o segundo tema da semana que, nem de propósito, Alberto, tem a ver com a iniciativa liberal. E portanto não foi à toa que tu colocaste aí atrás os neons com som mais liberal que tu. Tem um bocadinho a ver, suponho eu, com o que se passa na iniciativa liberal e com esta campanha para a liderança do partido. É isso, não é? Esta disputa de É uma graçola. liberalidades. É, Não é bem de sim. liberalidades, não é? Liberalidades era mais aquele tipo de situação que se desenrolava entre José Sócrates e certos determinados construtores civis e assim. Não sei se neste caso também liberalidade é o termo certo, mas a campanha para a liderança da iniciativa liberal está mais ou menos ao rubro e eu sei que tu tens coisas a dizer sobre isso. Eu se calhar também tenho uma outra, mas Sim, avança. deves ter tantas ou mais do que eu. Não, o que ficou aqui escrito é apenas uma piadola sobre. Há um certo. Parece haver um certo concurso de quem é mais liberal lá dentro da IEL e parece que eles estão sempre a usar um liberalómetro, porque cada candidato e cada apoiante de cada candidato se julga mais liberal do que o outro, ou tem mais legitimidade para se declarar liberal que o outro. E isso é um bocado, acho aquilo um bocadinho. Não vou dizer infantil, mas vou dizer infantil, já disse, pronto. Acho que aquilo é escusado, pelo menos. É Certo. escusado. E depois há coisas mais sérias. Há ambos os candidatos. Há 3 candidatos, mas o terceiro, francamente, não conheço o senhor e acho que não tem hipótese nenhuma de ganhar, nem sei o nome dele. Não vou falar dele. Mas os 2 candidatos principais, o Rui Rocha e a Carla Castro, deram entrevistas à Rádio Observador. E Observador. Certo. E nas entrevistas, que parece haver, mais até do Rui Rocha, mas também da parte da candidata Carla Castro, haver ali continuar aquela obsessão com o Chega e com as linhas vermelhas e com as cercas sanitárias e com aquelas coisas todas que são muito cansativas, que ninguém quer saber, acho que a maioria das pessoas não quer saber. Se estiver enganado, estarei, a realidade de desmentir-me-á. Mas acho que a maioria das pessoas não quer saber disso, não quer saber dessas cercas, e ainda mais importante, ou tão importante quanto, a direita não pode pretender, ou partidos que não sejam da área de esquerda, da área socialista, não podem pretender ser poder ou ser uma alternativa ao PS, pelo menos no contexto atual, sem o Chega, ou sem alguma colaboração do Chega, ou sem algum assentimento do Chega, como houve nos Açores. Pois, uma questão dos Açores veio à baila Veio à baila e o candidato debates. Rui Rocha reconhece que a questão do tipo de acordo, do conjunto de acordos conseguidos nos Açores, trouxeram benefícios para a população e livraram a população de um óbvio malefício que é o Partido Socialista, e mesmo assim disse que se dependesse dele, esses acordos não teriam existido. Que não os vai anular, porque já estão feitos e tal, foi o que eu entendi, mas certo. que se dependesse dele, esses acordos que, no entender também dele, beneficiam a população açoriana, não deveriam existir. E nunca existiram no continente, isso dizem os 2 candidatos. Ou seja, nem sequer um acordo em que o próprio Chega, que não tem nenhum acordo nos Açores direto com a IEL, apenas legitima uma viabilidade parlamentar, Sim, como se diz. e cingir-se-á certamente àquilo que foi negociado, não é? Portanto, é possível avançar, em teoria, para um acordo, seja com quem for, se ficar bastante explícito o que é que se negocia, o que é que fica negociado e em que é que se pode ceder ou em que é que não se pode ceder. Portanto, à partida, negar à partida essa possibilidade parece um bocadinho disparatado, não é? Muito disparatado. E depois, eles já tiveram ali uns ameaços de romper a aliança, Sim. os acordos, e os pretextos dessas ameaças são coisas que não têm nada a ver com aquilo que as pessoas possam imaginar. Tem a ver com um Instituto de Agricultura qualquer, um diferente quanto a isso, que uns achavam que devia ser de uma maneira, outros achavam que devia ser de outra. Eu sei mais ou menos o que se trata, mas nem vale a pena, é aborrecido demais.
Ou seja, não tem nada a ver com o Chega a dizer, atenção, vocês têm um acordo, nós temos convosco um acordo, nós estamos a legitimar-vos de forma, através do Parlamento, dos nossos deputados regionais, e portanto nós queremos a extinção dos ciganos, ou a deportação dos brasileiros, ou o genocídio dos esquimós que vivem aqui nos Açores. Não é nada disso, absolutamente nada disso, são questões mínimas e burocráticas Sim. e aborrecidas, que não têm nada a ver com nenhum destes Às vezes, dramas com que se pinta o Chega também, não é? sim, Embora o sim. Chega muitas vezes esteja a pedi-las também. Sim, claro, põe-se bastante a jeito. Põe-se bastante. Às vezes, eu acho que não é o caso. Acho que não é o caso da Iniciativa Liberal, ou pelo menos de parte das pessoas que nós conhecemos mais ou menos da Iniciativa Liberal. Mas às vezes há esta coisa. Nos Estados Unidos, às vezes há à baila esta questão dentro do Partido Republicano. Atualmente, dentro do Partido Republicano, entre fações do Partido Republicano, em que uma fação, neste momento talvez mais conservadora, acusa boa parte do Partido Republicano de querer ser oposição. Eles não querem ser poder, querem manter-se na posição confortável de serem oposição, e inclusive de quando têm a possibilidade de exercer o poder, tudo parecerem fazer para que esse exercício não seja minimamente relevante. E eu não sei, era uma coisa também que se dizia um bocadinho do PCP e do Bloco de Esquerda, não é? Que tinham estar na posição confortável de ser sempre oposição, de ter sempre uma certa... E perderam com a aliança, com a geringonça. Pois perderam, precisamente. Portanto, eu tenho algum receio que possa haver na iniciativa liberal também algumas pessoas que gostem desse conforto de ser oposição, de ter sempre por ser oposição, poder ter sempre uma posição de uma certa superioridade moral e ter sempre a razão em todos os assuntos, sem nunca ter de, na prática, pôr coisas a funcionar. E serem escrutinadas pelo que sim, fazem. porque isto só interessa para uma coisa, acho eu, este partido ou qualquer outro, se for para ganhar e para exercer o poder, porque se não for para isso serve para muito pouco. E eu acho que, ainda para mais esta semana, houve um pequeno caso, mas que é bastante significativo, ainda assim, na Assembleia da República, que foi, e que eu acho que é um bom exemplo de como é que a iniciativa liberal pode ganhar outro tipo de peso junto das pessoas com atitudes concretas, que respondem a problemas concretos das pessoas, que foi esta aprovação na generalidade do projeto de lei da Iniciativa Liberal relativamente ao limite às multas pela falta de pagamento de portagens. E como este problema, haverá certamente dezenas, centenas, milhares de questões deste género, destas pequenas questões que são, na verdade, pequenas questões que fazem o pesadelo do dia-a-dia de uma imensidão de portugueses. E que deve ser por aqui, acho eu, que a iniciativa liberal deve começar a marcar uma posição e a mostrar-se efetivamente significativa no panorama parlamentar, para que as pessoas percebam que realmente, eventualmente, este partido terá interesse em fazer algumas coisas que Tiago, é exato, tenham um impacto concreto na vida. Tocaste no ponto exato. Um partido, como as pessoas, como tudo, define-se através do que faz. Não se define através de declarações de princípios e de renovações de declarações de princípios constantes. Porque nós achamos isto, nós somos aquilo. Não, façam coisas. E depois, com base no que eles fazem, as pessoas avaliam. Sim. Esta ação, este exemplo que tu deste, é um exemplo de utilidade, neste caso imensa, da Iniciativa Liberal, que é um partido útil, ou pode ser um partido útil em Portugal. Até porque, se há coisa que nos falta, são partidos úteis. E inúteis temos muito. Pois, sim, para resolver questões concretas que são de facto grotescas. E eu imagino que haja milhares destas questões, e imagino que na Iniciativa Liberal muita gente já tenha identificado dúzias destas questões que, quando trazidas a lume, e principalmente quando são trazidas a lume de forma bastante clara e bastante evidente, como em particular, e vou destacar porque merece todo o destaque, o Carlos Guimarães Pinto faz, torna-se tão óbvio que, como neste caso as portagens, que a posição da Iniciativa Liberal era tão inatacável que acaba... Foi aprovada por unanimidade, não é? Houve várias abstenções, isso é que é
incrível, não sei qual é a razão das abstenções do PS, do PSD e do PAN, é provavelmente só dizerem que Eu votaram ao lado da tinha lido, Iniciativa então li Liberal. errado qualquer coisa, mas acho que tinha ideia que... Penso que houve abstenção destes 3 partidos, mas ainda assim, na generalidade, passou. Pronto, então eu li De que não houve facto, votos contra, então se terá sido isso, não houve orientação não partidária contra. Ok. Será isso. houve, não houve, porque provavelmente isso, for bem apresentando vítima destes casos, sabe perfeitamente do que é que se está a falar, cria quase uma impossibilidade que alguém vote contra, e portanto eu acho que os partidos, é como dizes, são úteis neste mesmo um partido pequeno, como a Iniciativa Liberal, sem capacidade de intervenção, digamos assim, na atuação do governo, pode certamente por esta via, por estas questões pequenas que são pequenas, mas são muitas, e são pequenos problemas que aborrecem muitíssimas pessoas, poderá eventualmente ganhar outro tipo de peso e ser, em conjunto com outros partidos de direita, uma alternativa. Tiago, e não pode ao perder o governo farol socialista. de que o seu adversário, o inimigo, o que quiserem chamar, é o Partido Socialista, e é o socialismo, e a estatização da economia em Portugal. Eles não Claro. podem... Esse tem que ser o foco. Sim, Eles distraem-se muito com o Chega. Acho que é uma perda de tempo imensa. Eles não têm Sim. que prometer que vão fazer alianças com o Chega, não são obrigados a isso, mas não têm que falar no assunto. Esse não é o assunto. O assunto é fazer de tudo para que o socialismo seja mitigado em Portugal, pelo menos. Sim, e este é um bom caso em certa medida, do Sim, peso do Estado e da atuação por exemplo, absolutamente... sim. E da burocracia absolutamente medonha Exatamente, do sim. Estado que pode destruir uma vida. Há casos, o Carlos Guimarães Pinto, o nosso Carlos deu exemplo, não sei se ele está a falar de um exemplo concreto ou de um exemplo abstrato, mas, de um caso abstrato, mas deu exemplo, uma família pode ficar arruinada por uma simples portagem de meia dúzia de euros. Sim. Se tiverem por uma série da casa, a família não pagou, não recebeu as notificações, mudou de casa, qualquer coisa, e de repente vê-se com uma dívida acho que o Carlos deu um exemplo de 20 mil euros, 40 mil, uma daquelas verbas que muitas famílias pode ser decisiva para destruir, para arrebentar ali com é absurdo, com a casa. absurdo, claro. E certamente eu estou mais do que convicto, como dizia, de que como este problema, há milhares de outros do género. Sim, que podem e devem ser abordados de forma esclarecedora, como este. Alberto, o que não é um problema, é até solução para muitos problemas, é o azeite talismã. E isso é que nós vamos desde já passar ao momento alto do programa, que é o anúncio do azeite talismã. Campo Sábio, ninho de raízes seculares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá está, de volta depois do anúncio do azeite talismã, rejuvenescidos até com este anúncio do azeite talismã cujo apoio, a lenga-lenga do costume, continua a agradecer, como é óbvio. Se calhar é boa altura também para lembrar os nossos espectadores e ouvintes do seguinte: não só estreamos todas as terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, como devem mesmo subscrever o nosso canal do YouTube para serem avisados sempre que houver novos episódios, e porque nós estamos investidos em atingir rapidamente os 500 mil subscritores. O percurso está a fazer-se. O caminho faz-se caminhando. A frase mais pateta e enervante sempre. De quase todos os tempos. A última contagem apontava para cerca de
4.500 e qualquer coisa, talvez já 4.600 neste momento, portanto estamos lançados, mas só com a vossa ajuda podemos chegar aos almejados 500.000 subscritores. Podem também ouvir a Lenga-Lenga do Costume depois de verem no YouTube, só para confirmar que realmente é muito bom, ouvir em podcast, em Apple Podcast, Spotify, o Google Podcast, e onde for possível, por favor, deem a vossa pontuação, que esperamos seja a máxima. Assim sendo, e aqui chegados, Alberto, vamos para o último tema da semana, que é aliás, ainda antes disso, mais uma questão importante que vários espectadores nos colocaram precisamente no YouTube, que é a seguinte: há muita gente interessada em saber, acho que é isto, não é, Alberto? Quem é o autor do poema do anúncio do azeite de talismã? O que é uma excelente questão, à qual nós também neste momento não sabemos responder, mas prometemos trazer a resposta. Para a semana, sem falta. Para a semana, sim, vamos esclarecer os espectadores em relação a isso, certamente que sim. Agora sim, vamos, Alberto, para a notícia que se calhar a nível internacional tem sido a grande notícia dos últimos dias, o que diz muito também sobre o internacional, sim, que é, aliás, foi o lançamento da biografia do príncipe Harry, o Duque de Sussex, palavra sempre complicada de dizer. A biografia do príncipe Harry saiu, chama-se Spare, que em português quererá dizer qualquer coisa como sobressalente ou coisa assim do género. Um pneu. Sim, neste caso não tanto do pneu, mas ele considera-se e diz que sempre o consideraram e sempre o trataram como sobressalente do seu irmão William. Aliás, a certa altura ele diz mesmo que foi confrontado com isso muitas vezes ao longo da sua vida, como sendo o sobressalente mesmo em termos de peças, tipo se for preciso um fígado, estás aqui, se for preciso um fígado para o teu irmão, ou se não é preciso um fígado, o dador normalmente está condenado, mas um rim talvez. Não, acho que por acaso acho que não. Pode-se dar um bocado, não é? O fígado é regenerável. Não é? Exatamente, pode-se dar um bocadinho. Tens é que ter cuidado também, pá, também não dar assim, uma lasca muito grande. Não pode ser lambão, exatamente, não pode ser um bocadinho pode ser, sim, não pode ser o paté logo todo. Pois é, o fígado tende a crescer. Mas podes dar um bocado que parece que aquilo cresce outra vez. Não tentem fazer isso com a generalidade dos órgãos, porque não, acho que é o caso único, o fígado é caso único. Mas portanto saiu a biografia do príncipe Harry e pudemos constatar, mesmo não lendo a biografia, Deus nos livre, mas pelo feedback que temos ouvido, acho que se pode constatar e confirmar, aliás, que o príncipe Harry é um palerma, no fundo, é um palerma, Alberto. Foi também é o termo técnico, sim, do que ouvi falar. Acho que é o termo técnico, trata-se de um jovem palerma. Há assim algum aspecto... É muito enervante ver um menino que vem do absoluto privilégio e que beneficiou e continua a beneficiar cada vez mais desse privilégio, queixar-se e fazer-se de vítima, seja do que for. Isso é uma coisa que sim, para já é um bocadinho, já é um bocadinho triste, porque eu ouvi algumas passagens do livro. Um menino de 38 anos vi fazer queixinhas do Mano, porque o Mano foi desagradável quando eram adolescentes e na escola não lhe falava, pedia-lhe para fingir que não o conhecia e por aí fora. Enfim, coisas bastante frequentes. Acho eu. Tiago, quer dizer, sabendo o que sabemos agora, sim, não admira, não é? 25 anos depois, realmente ele acaba por vir dar bastante razão ao irmão. Faz-te conta que não me conheces, não é? Mas voltando um bocadinho atrás, é de facto curioso isso que dizias, porque por um lado o príncipe Harry apresenta-se como, enfim, temos certamente capacidade para perceber da extrema dificuldade que foi lidar com a morte da sua mãe e das circunstâncias em que ela aconteceu, e também é compreensível que ele tivesse em relação à comunicação social e à forma de atuar da comunicação social bastantes reservas. O que é curioso é que parece que essas reservas neste momento, portanto, ele recorre à mesma comunicação social para se queixar do assédio dessa comunicação social. Do assédio da comunicação social, enquanto tira proveito, por via da comunicação social,
da capacidade que tem de vir lavar a roupa suja da família em Exatamente. público, Exatamente. obviamente, com o Aliás, contributo a da comunicação senhora social. mãe dele era um bocadinho, tinha um modus operandi semelhante, não é? Também, Pois, a partir de certa altura, começou a usar. Ele está a fazer mais ou menos o que a o mãe percurso, fez, não é? embora na biografia também mostre algum rancor pelo facto do irmão ser muito parecido com a mãe e tal, mas depois também refere para compensar que Bem, o tipo tem ficar rancor, careca faça muito mais tudo. depressa do que ele. Como? O tipo está rancoroso e ressentido, o rapaz está rancoroso e ressentido, faça tudo. Que não lhe Faça escapa tudo. nada. Ao mesmo tempo, parece extremamente satisfeito porque anda aí por esse mundo fora a promover esse suposto rancor, não é? Sim, E e essa a vitimizar-se, suposta e a vida de vitimizar-se. sacrifício e Sim, 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 desgraçada sim, sim. que viveu. Sim, também, enfim, a avó, coitada, ainda teve a oportunidade de dar umas voltas, Sim. não no túmulo, mas ainda em vida, de dar umas voltas, coitada da senhora, e agora certamente que continuará a fazê-lo, infelizmente, noutras circunstâncias. Mas de facto, é um bocadinho, parece um bocadinho aqueles casos em que a segunda e a terceira geração de uma família dá cabo da fortuna ou assim, não é? Porque Hum. esta senhora, de facto, a avó deste menino, foi uma figura absolutamente marcante do século XX e muita gente também nesta altura usou esta vinda a público do Príncipe Harry com esta biografia para comparar o que é a forma de estar pública do Príncipe Harry e o que é que são as declarações do Príncipe Harry, comparando com aquele célebre discurso da Rainha Elizabeth II aos 21 anos perante o então Império Britânico e como essa declaração na altura foi um compromisso um compromisso para a vida, digamos assim, de assumir o papel de E que monarca cumpriu, e que foi cumprido. daqueles povos e de todos aqueles povos e de todos aqueles países e que cumpriu impressionantemente, na minha opinião, com pequeníssimos, se é que algum momento efetivamente embaraçoso ou comprometedor. Não, a senhora, eu não sou monárquico, nem é questão de Pois eu regime, também não, me é eu também particularmente não. interessante. Agora, a rainha, dadas as circunstâncias, dado o tempo, dada a época, acho que ela desempenhou a função dela uma forma quase imaculada, não há praticamente nada a dizer, e foram É décadas de impressionante, sim. função. E este príncipe Harry é praticamente o oposto. O rapaz não faz nada que não seja ridículo, que não seja embaraçoso, que não seja enxovalhante até Sim, para ele. Ele sai desta história toda com muito dinheiro, que já não sim. é que Sabes que este livro, provavelmente passasse fome, mas segundo julgo saber, é para o período de tempo uhum. que mediou entre o lançamento e o dia de hoje, o livro mais vendido de sempre da história da humanidade. A sério, Sim, parece que sim, parece que sim. Posso estar enganado, mas é provável que a não esteja. humanidade está perdida. Está um bocadinho perdida e está a Isto é, comprar livros a mais. Enfim, eu vou mas, descontar do que vou dizer mas todas aquelas pessoas que compraram um livro para fazer uma recensão crítica ou para se certo, rirem sim, ou para a sim, galhofa, para efeitos do humor, efeitos de humor ou coisa do género. Tirando isso, quem é que lê aquela porcaria? Quem é que vai pois, perder dias de vida, umas longas horas de vida para aquilo? Ainda é uma coisa volumosa, acho eu, não é? Ainda é uma sim, coisinha razoável. talvez as pessoas tenham ficado interessadas, embora essa parte em audiobook esteja aí na internet em todo o lado, em que, não sei se tu já escutaste, é uma parte que tem sido muito destacada, em que o príncipe Harry conta um Isso eu episódio ouvi, em que isso eu ouvi. depois enfim, durante ou depois de uma viagem ao Polo Norte, lá está aquele tipo de viagens que qualquer jovem tem Nós condições passávamos a de vida a fazer, fazer, quase todas as semanas, claro. exatamente, sim. Ficou com um pequeno frostbite, falta uma palavra em português, uma queimadura Queimadura pelo de gelo, frio, sim, de frio, não? de gelo, sim, numa extremidade do seu organismo que fica ali na zona do baixo ventre. E como alguém lhe indicou para tratar dessa queimadura um creme de uma marca que ele constatou ao recomendarem-lhe que era precisamente o creme que a sua mãe usava também. E para quem, enfim, tem interesse em escutar coisas ligeiramente perturbadoras e quem é adepto até do Freud e assim pode ouvir com atenção,
como ele descreve o facto de, ao abrir o frasco, se ter lembrado da mãe e ter sentido a presença da mãe naquele momento, enquanto, pronto, aplicava o creme na tal extremidade, na real extremidade. E pronto, e são estes momentos, eu acho que provavelmente foram estes momentos, ou a notícia da existência destes momentos que Convenceu as levou pessoas a comprar o muitas livro. pessoas a adquirir a publicação. Portanto, enfim, mas que mais dizer O sobre ser humano até hoje produziu livros, para além de todo o lixo, produziu livros bons que dariam para milhões de horas de leitura, com certeza, para muitas vidas. Que nenhuma Certo. pessoa individualmente conseguiria chegar lá. E alguém vai perder tempo a ler aquilo? Mas pronto, francamente. pelo menos é a leitura, é cultura. Cultura. Não sei se é. Enfim. É para desenjoar um bocadinho do TikTok, pá, é um bocadinho, não é? É uma espécie de Essa vídeos do alternativa é o TikTok, TikTok, mas pronto, aí o meu coração balança, mas enfim, há outras coisas na vida. em vídeos no TikTok, atenção. Mas pronto, é isto. Eu não sei o que é que podemos dizer mais sobre esta obra, mas só que é um bocadinho deprimente. E que, enfim, não sei se... É triste, o sinal mais triste disto, Tiago, é que uma criatura, obviamente, irrelevante, no mínimo irrelevante, e no máximo um bocadinho repulsiva até, como este senhor príncipe, ele assina mesmo Príncipe Harry, não é? Acho que aparece assim no livro. Como é que isto chega a ser uma espécie de padrão de referência? Percebes? Pois. Eu acho que, infelizmente, acho que uma maioria das pessoas que lê aquilo, vai ler aquilo e identificar-se com ele. Pessoas que ganham aí 900 euros ou não sei o quê, ou mil e poucos euros, e que passam, que têm e tiveram vidas realmente difíceis, como a grande maioria das pessoas tem, e vão identificar-se enquanto vítimas com aquela criatura que de vítima não tem absolutamente nada. É um charlatão. Pronto, é um charlatão que está a usar, e é um charlatão mimado ainda por cima, que usa esse mimo e as circunstâncias que a vida lhe proporcionou para ganhar dinheiro. Pronto. Sim, simulando, ou não me digo que seja simulando, porque acredito perfeitamente que ele acredite nisso, mas dando conta dessa revolta contra o sistema, não é? Quer dizer, revolta porque o irmão que se chateou com o irmão em miúdo, quer dizer, é uma coisa nunca vista. Pois. Por um lado queixa-se, digamos, tudo é bizarro, porque queixa-se das circunstâncias em que nasceu, queixa-se daquela estrutura, digamos assim, muitíssimo rígida, em que certamente com certeza. Cresceu, mas por outro lado queixa-se de ser o spare, não é? Mas reconhece que quer dizer, não tem interesse nenhum, é um inimigo da monarquia, não é? Não tem interesse nenhum, não teria, suponho eu, interesse nenhum em ser rei, não é? Porque aparentemente é um revoltado contra aquele sistema, portanto só deveria estar grato e ir à sua vida, escusava de escrever livros parvos, porque estava livre daquela, não tem nenhuma responsabilidade, não tem que assumir qualquer espécie de responsabilidade. O rapaz não parece uma inteligência também, não é? A pois argumentação dele não é assim não é muito convincente, e isso mostra que se podem escrever, uns pais podem escrever os filhos nas melhores escolas do mundo, e os resultados não serem famosos. Agora, para as baixas expectativas e baixos padrões de exigência do público de hoje em dia, tem um pateta como ele consegue ter sucesso nos seus esquemas, que não são nada elaborados, são bastante plintras, mas pronto. Mas funciona e ganha dinheiro. Pronto, acho que o objetivo dele é ganhar dinheiro. E ter, sim. Penso que sim, era sair, portanto, revoltar-se com a monarquia, mas também continuar a receber provavelmente uma mesada simpática. E usar o título, não é? O livro a capa do livro diz Prince Harry. Diz Prince Harry, não sei acho que ele não se chama Prince, o rapaz, isso era o músico. Já nem um músico era às tantas. Já nem um músico era, quanto mais. Nem um músico podia usar. Já nem o Prince era Prince. Podia usar. Exatamente. Sim, nem ele podia usar. Portanto, é isto, não tem sido frequente deixarmos recomendações de livros na lenga-lenga do costume, e portanto hoje também não o vamos fazer. Não, hoje certeza que não. Puxa. Não recomendamos. Vejam, no entanto, no YouTube, onde quer que seja, o áudio, a parte áudio. Sim, são 30 segundos perturbadores ou bem passados. Momento sim, 1 minuto ou 2. Que vale...
São as duas coisas. Essa dicotomia que torna o momento tão bom. E nós hoje, se calhar, ficamos por aqui, Alberto, não sem antes lembrar os nossos espectadores que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e que podem ouvir-nos também em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Muito obrigado mais uma vez ao Azeite de Talismã, muito obrigado por nos terem seguido. Subscrevam o nosso canal do YouTube e nós vemo-nos para a semana. Até lá, Alberto. Tiago, boa noite. My penis was oscillating between extremely sensitive and borderline traumatized. The last place I wanted to be was Frostnipistan. I'd been trying some home remedies, including one recommended by a friend. She'd urged me to apply Elizabeth Arden cream. My mum used that on her lips. You want me to put that on my todger? It works, Harry, trust me. I found a tube, and the minute I opened it, the smell transported me through time. I felt as if my mother was right there in the room. Then I took a smidge and applied it, down there.